Olá, que bom ter você aqui. Aproveite a história, faça sua inscrição no canal e ligue o sino de notificações. Durante 7 anos, Miguel viveu sob a certeza reconfortante de que sua esposa, Sara, era um livro aberto para ele. A rotina do casal era uma máquina bem azeitada, com conversas fluidas sobre o cotidiano, finanças compartilhadas e tarefas divididas sem conflitos. Por muito tempo, habitaram uma bolha de tranquilidade, ignorando o caos lá fora. No entanto, existia um pilar que Miguel considerava inegociável: o respeito mútuo. Para ele, a lealdade não era apenas uma virtude, mas a base sagrada de qualquer união, algo indiscutível. Foi exatamente por isso que aquela noite específica marcou o início do fim. O que deveria ser apenas mais um momento relaxante no sofá transformou-se num pesadelo. Eles escolheram um filme aleatório numa plataforma digital, um drama elogiado pela crítica. A história mostrava um marido e uma mulher lidando com o caos após ela o trair com um colega de escritório. O filme explorava o arrependimento, as mentiras, o esforço para perdoar e terminava com um final aberto que deixava o público dividido. Assim que a tela escureceu e os nomes dos atores subiram, Miguel comentou de forma espontânea: "Deus jamais conseguiria seguir em frente com alguém que quebrasse minha confiança assim." Ele falou casualmente, como quem decide o jantar, mas a resposta de Sara não veio de imediato. Ela permaneceu muda, encarando a TV desligada. Quando finalmente se virou, suas palavras atingiram Miguel com mais impacto do que o próprio filme: "Mas as pessoas falham, Miguel. Um erro isolado não deveria definir uma vida inteira. O perdão é possível." A voz dela era serena, quase professoral, mas aquilo soou como uma sirene de emergência na mente dele. Miguel questionou: "Espera, você acha normal trair e depois agir como se nada tivesse mudado?" Sara retrucou, argumentando que ninguém deve ser julgado eternamente por um momento de fraqueza e que o remorso genuíno é o que conta. O diálogo escalou rapidamente. O que era uma troca de impressões virou uma discussão tensa. Miguel defendia que a infidelidade aniquila a fundação do amor. Sara, por sua vez, insistia que relacionamentos longos exigem flexibilidade para aceitar defeitos humanos. Havia algo artificial na fala dela, como se ela tivesse ensaiado aquele discurso, como se estivesse defendendo a si mesma nas entrelinhas. Miguel calou-se, tentando decifrar o subtexto daquelas frases. Percebendo o clima pesado, Sara tentou recuar, alegando que era apenas um ponto de vista teórico sobre um filme, nada real. Contudo, a semente da dúvida já tinha sido plantada. Nas semanas seguintes, Miguel tornou-se um observador silencioso dos hábitos da esposa. Sara começou a esquivar-se de qualquer contato físico mais íntimo. Mudava de assunto abruptamente. Irritava-se com trivialidades, como se estivesse sempre à beira de um ataque de nervos. Os horários de saída do escritório ficaram mais tarde e o trajeto para casa parecia demorar o dobro. Ela alegava excesso de demandas, um chefe tirano, a necessidade de descomprimir sozinha. Miguel queria acreditar, mas sua intuição gritava o oposto. Certa madrugada, ele acordou e a viu na cozinha, iluminada apenas pela luz do celular. Fingiu dormir, mas gravou a cena na memória. Depois, ela passou a ficar acordada até tarde vendo vídeos para relaxar, mas sempre com a tela do aparelho virada para a mesa. Detalhes que antes seriam ignorados agora pesavam toneladas na balança da desconfiança. Miguel nunca foi do tipo ciumento, jamais vasculhou bolsas ou redes sociais. Porém, somando o debate sobre o filme com o novo comportamento distante de Sara, a coincidência parecia grande demais. Ele começou a resgatar memórias antigas, frases soltas, menções a colegas de trabalho. Lembrou-se de um tal de Trevor. Sara falava dele com empolgação, dizia que ele mandava memes em horários inusitados, descrevendo-o como um palhaço inofensivo. Numa tarde, ao planejarem o fim de semana, Sara sugeriu uma cidade vizinha. Miguel contrapropôs outra, mais perto e com gastronomia melhor. A recusa dela foi imediata e visceral, alegando mais recordações do local. A reação foi tão mecânica que Miguel estranhou. Começou a duvidar da própria sanidade.
Revisou suas atitudes, buscando onde poderia ter errado, se alguma falha sua justificava aquele abismo entre eles. Mas quanto mais analisava, mais sentia que o abismo era construído por segredos dela, segredos talvez mais antigos do que ele ousava supor. Miguel questionava se seu casamento era real ou apenas uma peça de teatro onde ele era o único que não conhecia o roteiro. No fundo, ele já sabia a verdade, só não estava pronto para encará-la. Mas a necessidade de certeza superou o medo da dor. Numa terça-feira, Miguel saiu do trabalho mais cedo devido a um cancelamento. Ao estacionar, sentiu o cheiro de madeira queimada assim que entrou em casa. A lareira na sala ainda irradiava calor, embora o fogo estivesse extinto. Sara estava no andar superior. Ele ouviu o som inconfundível de preparativos apressados, gavetas batendo, zíperes fechando. Aproximou-se da lareira, agachou-se e notou fragmentos entre as cinzas. Resgatou um pedaço de papel chamuscado. Era o resto de uma foto impressa. A imagem mostrava o braço de um homem abraçando um vestido claro. No verso, a caligrafia dela era inegável, terminando uma frase com um Oélio sobrevivente. Ele ficou estático, encarando o braseiro morto. Minutos depois, Sara desceu, impecável, ajeitando o cabelo. Disse que surgiu um jantar corporativo de última hora. Miguel apenas desejou boa noite, vendo a porta bater com um som definitivo. O vácuo que ela deixou na casa era sufocante. Ele subiu, guardou o fragmento da foto na carteira e tomou uma decisão. A era das dúvidas tinha acabado. No dia seguinte, adquiriu 3 gravadores de voz compactos. Aguardou a noite cair e, quando Sara dormiu, instalou os dispositivos. Um ficou camuflado na estante da sala, outro no gabinete do banheiro e o último numa caixa de produtos na lavanderia. Eram pretos, minúsculos, indetectáveis. A estratégia era crua, de deixar que o silêncio da casa revelasse o que as palavras dela escondiam. 2 dias se arrastaram apenas com sons domésticos banais, TV ligada, barulho de pratos. Mas no terceiro dia, às 21h47, o dispositivo do banheiro registrou a prova fatal. A voz de Sara soou límpida, carregada de uma doçura que Miguel não ouvia há anos. Oi, Trevor. Não tirei você da cabeça hoje. Miguel apertou os fones contra os ouvidos, o corpo gelado. Claro que deletei tudo, fica calmo. Houve uma pausa, seguida de uma risada leve, daquelas de quem está totalmente relaxada. Sim, sábado está confirmado. O mesmo lugar. Quarto 204, certo? Ela suspirou e finalizou: meu corpo é seu, Trevor. Você sabe. Miguel arrancou os fones, levantando-se num salto, enjoado. Trevor. O nome ecoava. O colega engraçado, o cara que ajudava nos relatórios, o bobo da corte do escritório. Sara ria tanto das histórias dele que Miguel nunca viu maldade. Acreditava na inocência daquela amizade corporativa. Correu para o computador e buscou o Trevor Williams. Redes sociais, site da firma. Lá estava ele, sorriso largo, terno azul. Numa foto de evento, Sara aparecia ao lado dele, com uma taça na mão e a cabeça pousada no ombro dele com uma familiaridade excessiva. A legenda, de melhor dupla, risada garantida. O like de Sara era o primeiro. Miguel voltou ao áudio, ouvindo tudo de novo. Ela mencionava a necessidade de cautela pois Amanda, a esposa de Trevor, estava desconfiada. Miguel fechou os olhos, massageando as têmporas, respirando com dificuldade. Era um coquetel de fúria, luto e humilhação. Ela o chamava de o amor na sala e planejava encontros sexuais no banheiro. Não era um deslize, era um estilo de vida. Tinham um quarto fixo, uma rotina. Miguel passou a madrugada em claro. A mulher que ele beijava ao sair para o trabalho vivia uma realidade paralela onde ele era apenas um obstáculo. Naquele instante, Miguel aceitou o fato de ele já tinha perdido Sara muito antes de descobrir. Passou a noite investigando a vida digital de Trevor. Encontrou conexões antigas, comentários dúbios. A relação deles era uma arquitetura sólida e antiga.
Numa foto de 7 meses atrás, postada por Trevor numa cidade vizinha, Miguel viu o reflexo de Sarah numa vitrine ao fundo. Um detalhe minúsculo, invisível para quem não estivesse procurando. Na manhã seguinte, tirou folga. Pesquisou por Amanda Williams. Encontrou o perfil de morena, semblante sério, discreta. Enviou uma mensagem direta, seca e urgente, dizendo que precisavam conversar sobre seus cônjuges. Ela visualizou e demorou horas para responder. Aceitou encontrar-se num café afastado no fim da tarde. Quando Miguel chegou, Amanda já o esperava. Não demonstrou choque. Cumprimentou-o friamente, como se aquela reunião fosse inevitável. Miguel foi direto, sabia da traição, tinha áudios, sabia de Trevor. Amanda suspirou e sacou uma pasta da bolsa. Colocou sobre a mesa um dossiê completo, prints de conversas, fotos, recibos. Havia mensagens explícitas, códigos, datas. Amanda mostrou inclusive a foto de uma peça de roupa de Sarah que encontrou no carro do marido. Explicou que sabia há semanas, mas estava reunindo munição para o divórcio. Queria sair do casamento blindada, sem dar chance de defesa a Trevor. Miguel ficou mudo. A dor dela espelhava a dele, mas com uma frieza calculada. 2 vidas destruídas pela luxúria de terceiros. Ele sentiu uma vergonha profunda por ter sido o último a saber. Amanda não derramou uma lágrima, parecia já ter chorado tudo o que tinha. Entregou cópias das provas a Miguel, disse que ele poderia usar se quisesse. Antes de partir, tocou no braço dele com solidariedade, mas avisou que não queria fazer parte do drama dele. Ela só queria paz. Miguel agradeceu e ficou ali, encarando os papéis que resumiam sua desgraça. Não havia mais o que questionar. Voltou para casa exausto. Sarah estava no sofá, assistindo TV, a imagem da inocência. Miguel trancou-se no quarto, encarando o teto, ouvindo o eco da voz dela na gravação. De madrugada, foi beber água e viu o celular dela piscando na mesa. Mensagem de Trevor. Não leu. Não precisava. No dia seguinte, aguardou a chegada dela. Sarah entrou sorridente, reclamando do trânsito. Miguel a cortou, pedindo que sentasse. O tom de voz dele a gelou. Na mesa da cozinha, ele despejou a verdade, sabia de tudo, tinha as gravações, as fotos, o testemunho de Amanda. A princípio, ela tentou a tática da negação, acusando-o de paranoia. Mas conforme ele citava datas, números de quartos e frases exatas, ela desmoronou. Cruzou os braços, olhou para o chão e, após um silêncio agonizante, confessou. Disse que começou como uma amizade intensa que saiu dos trilhos. Justificou-se dizendo que se sentia negligenciada, que Miguel só pensava em trabalho, que Trevor a fazia sentir-se viva novamente. Miguel não disse nada. Ela chorou, mas ele não viu arrependimento, apenas pânico de perder a estabilidade. O golpe final veio a seguir, ela admitiu, entre soluços, que Trevor não fora o único. Houve outros 2 casos breves. Disse que perdeu o controle, que não era quem ela era de verdade. Tentou tocar a mão dele, mas Miguel recuou como se ela fosse fogo. Levantou-se, foi ao quarto e encheu uma mochila. Ela o seguiu, implorando, jurando mudança, dizendo que o amava. Ele parou na porta, olhou no fundo dos olhos dela e sentenciou: o amor não sobrevive quando é alimentado por mentiras. Saiu sem olhar para trás. Dirigiu até um hotel barato e pagou por uma semana. Passou a noite tentando processar o colapso de sua vida. Acordou com mensagens dela pedindo clemência. Ignorou. O que sentia não era ódio, era um cansaço infinito, uma vontade de apagar tudo e renascer longe daquela toxicidade. Nos dias seguintes, o telefone não parou. Amigos comuns mandavam mensagens, alguns chocados, outros confessando suspeitas antigas. Miguel respondia o mínimo. Queria distância da voz dela, das memórias, da farsa que chamavam de casamento. A traição não foi apenas carnal, foi a criação de um universo onde ele não existia.
Agora, precisava recriar sua própria identidade. O tempo no hotel se arrastava. Ele focou no trabalho, agindo como um robô para não pensar. Mas a dor é insidiosa, vinha numa música, num cheiro, num casal de mãos dadas na rua. Estava em tudo. Voltou a casa apenas uma vez para buscar o restante de suas coisas. Avisou o horário para garantir que ela não estivesse. A casa estava silenciosa, fantasmagórica. Na mesa, uma carta manuscrita. Ele hesitou, mas guardou no bolso. No armário, suas roupas estavam lavadas e dobradas, uma tentativa patética de normalidade. Fez a mala e saiu. No hotel, leu a carta. Sarah dizia que pediu transferência no trabalho, que ia mudar de cidade. Dizia estar devastada, envergonhada, e que torcia para que um dia ele a perdoasse, mesmo à distância. Miguel dobrou o papel e guardou. Não respondeu. Qualquer resposta seria reabrir uma ferida que precisava cicatrizar. O luto do fim não é linear. Ele vem em ondas. Miguel mudou sua rotina, seus trajetos, seus horários de academia para evitar encontros acidentais. Não por medo, mas por exaustão. Um dia, um colega perguntou por Sarah. Miguel respondeu simplesmente e nos separamos. O colega mudou de assunto, constrangido. Miguel percebeu que estava pronto para seguir. Numa noite, parou o carro num mirante onde levou Sarah no primeiro encontro. Ela dizia que ele era seu porto seguro. Que piada! A dor maior não era o sexo com outro, era a mentira olhando nos olhos. Na semana seguinte, reuniu-se com o advogado. Instruiu para fazer um acordo rápido. Abriu mão de móveis e bens. Queria liberdade, não vingança. Sarah assinou tudo sem contestar. O divórcio saiu rápido, um corte limpo em 7 anos de história. Um domingo, recebeu mensagem da ex-sogra. Ela lamentava tudo, dizia que ainda o amava como filho e desejava a sorte. Miguel respondeu com gentileza. Foi um lembrete de que a vida continua, apesar dos destroços. Naquela tarde, ele saiu para caminhar sem celular. Andou por horas. Respirou ar puro e sentiu, pela primeira vez, um peso saindo dos ombros. Ainda doía, claro. Mas havia um espaço novo crescendo dentro dele. Um espaço para se reconstruir, longe de mentiras, longe dela. Sentado num banco de praça, observando o movimento, ele compreendeu uma verdade universal: o amor exige verdade para existir. Sem verdade, é apenas uma ilusão dolorosa. E, às vezes, salvar-se significa aceitar que não podemos salvar quem não quer ser salvo. Obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima.